Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Hit Esportes e na estreia de Paulo César Carpegiani, o São Paulo vence. Então o Carpegiani estreia com vitória num campeonato brasileiro que pode ser determinado pelo departamento médico. Muito boa noite, Anderson Che. Boa noite, Voltan. Olha, esse é o campeonato brasileiro, não está muito diferente do ano passado, não. O time, quando tem a oportunidade de agarrar a liderança, ele não agarra, ele desperdiça. Foi assim com o Palmeiras do Muricy no ano passado. E, coincidentemente, o Muricy está com um time que está na ponta da tabela. O Corinthians vem jogando muito mal, a zaga pavorosa. O Corinthians tem que abrir o olho. Agora, o senhor quer uma boa notícia ou uma má notícia? Tem as duas aqui, logo no começo do programa. Vamos começar pela má. Pela má. Má notícia para o torcedor do Corinthians. 1-0 Cruzeiro, acabou de sair o gol. Jonilson, 11 minutos do segundo tempo e contra. Quer dizer, a fase do Goiás, o Jonilson é aquele mesmo jogador que passou pelo Atlético Mineiro, que é uma mistura de Paulo César Caju com Amaral. Né? Isso fisicamente falando. Então tá 1-0 para o Cruzeiro. Então vamos dar boa, né? A boa notícia para o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras está jogando com o Avaí, está no segundo tempo. 3-1 para o Palmeiras. 2 gols do Valdívia. Na redação a gente viu o primeiro. Foi uma falta do Marcos Assunção, de cabeça e de costas. Fez um belo gol. O Valdívia, portanto, com 2 gols. O Kleber com 1 de pênalti. E o Edinho fez o gol do Avaí, 3-1. O único jogo que está 0-0 é o combo, quer dizer, é o Lucha e o seu combo contra o Atlético Goianiense. Quando você ouvir um barulhinho aí durante o programa, faz um efeitinho sonoro, é porque tem gol. A gente para tudo aqui que estamos falando para falar do gol, tá certo, Voltan? Tá combinado, então. Bom, recebendo aqui nos estúdios do Hit Sports, Antônio Quintal novamente aqui. Nós já recebemos ele, mas quando estava na Copa do Mundo. Hoje para falar de Campeonato Brasileiro da Rádio Tupi. Tudo bem, Quintal? Tudo bem, e você? Beleza? Um abraço aos amigos de casa e a gente está aqui, vou bater uma bolinha com vocês, aliás, com muito prazer. O que você achou aí da rodada do Campeonato Brasileiro? Vou dar aqui o placar aí para quem tá falando. Grêmio 4, Grêmio Prudente 0, Guarani 1, Botafogo 1, Fluminense 0, Santos 3, São Paulo 2, Vitória da Bahia 0, Atlético Paranaense 0, Vasco da Gama 0 e o Ceará fazendo 1-0 no Internacional, além do Atlético Mineiro vencendo o Corinthians por 2-1. Olha, em relação a esses resultados, o que me surpreendeu no aspecto numérico, não na vitória em si, foi os 3-0 do Santos. Normalmente o time do Fluminense, embora tenha uma zaga, a meu ver, debilitada tecnicamente, eu entendo que o placar foi um pouquinho, não pelo jogo em si, o Santos mereceu, eu assisti o jogo todo, acompanhei esse jogo, o Santos mereceu os 3-0, mas eu não imaginei que o Santos tivesse tanta facilidade de envolver o Fluminense da forma que envolveu. E o Santos é um time muito técnico e eu acho que o Fluminense acabou incorrendo num erro crasso do futebol de dar espaço para um time ágil e técnico como é o time do Santos. Então o que me chamou a atenção foi esses 3-0. Eu até imaginei uma vitória do Santos, mas com um placar um pouco mais apertado. Em relação aos demais resultados, me parece normal, empate em Guarani e Botafogo, o Grêmio vencendo o Prudente no Estádio Olímpico também, né? Normal, o Jonas numa noite muito inspirada, até chorou. O artilheiro, né? O artilheiro da competição, 17 gols, isso, né? E chorou até na coletiva pelo bom momento que vive. O empate do Atlético Paranaense e o Vasco é isso mesmo, um time que empata muito na competição. 3 empates. 3 empates. O time que mais empatou também. Mais empatou. O resultado do Corinthians também me pareceu normal, em função de um crescimento do Atlético com a chegada do Dorival Júnior, muito mais pelo aspecto psicológico, né, do que pelo aspecto técnico. A equipe tenta se arrumar ainda, tanto é que nos primeiros 30 minutos o Corinthians foi melhor, teve oportunidades com o Bruno César, o Yarley, o Paulinho, né? O Corinthians teve Como perde gol o Corinthians, né, Quintal? Nossa, primeiro tempo eu acho que o Corinthians podia até ter encaminhado uma situação de vitória, não soube aproveitar 3 oportunidades muito boas, né? Então, nos outros jogos aí, a própria situação do São Paulo contra o Vitória, achei que foi um ótimo jogo para o Carpegiani estrear, né? Eu acho que o Vitória vem num declínio muito acentuado, talvez. Mas agora vai mudar, viu, Quintal? Porque o Antônio Lopes, o delegado, foi contratado pelo Vitória.
Então ele vai fazer aquele trabalho que ele fez no Avaí. Pelo menos no começo está aquela pressão, ou vence ou prende todo mundo. E aí o time começa a recuperar. E ele vai ver se consegue prender o Vitória dentro da Série A, porque eu acho que o Vitória é um candidato a essa ameaça de rebaixamento. O Ceará conseguiu finalmente vencer um jogo em casa, diante do Internacional, que tem oscilado, né? Algumas partidas boas, como foi aquela dos 3-2 contra o Corinthians, e de repente o Inter não vai bem. O outro jogo da rodada aí, o São Paulo Vasco, qual foi o outro? Guarani Grêmio, acho que eu já abordei todos aí, né? Então, voltando aí, dando uma repetidinha, os 3-0 do Santos, em termos numéricos, é que me chamou um pouquinho de atenção. Ô, Voltão, chamou a atenção aqui no quintal, que ele falou que o Fluminense tem uma zaga horrorosa. Então, eu quero perguntar para ele, que conhece muito bem o futebol, um excelente comentarista, um ótimo colega de trabalho, quem tem a pior zaga hoje, com contusões, suspensões e tudo mais, é a do Corinthians ou é a do Fluminense, o quintal? Olha, eu ainda fico com a do Fluminense. Por quê? Porque o Corinthians ontem, a meu ver, foi um erro do Adilson Batista. Ele poderia ter deixado o Paulo André, né? E claro, ele tem aí um aval de contratação do Ele Thiago, pediu o Thiago Heleno. Thiago Heleno, então ele precisa justificar, coloca o jogador na equipe. Ele não encaixou bem nessa defesa do Corinthians, né? E o Corinthians tem uma série de desfalques, não tem o Chicão, não tem o Ralf, que é o cão de guarda da linha Paulo André vai ser julgado nessa sexta. Paulo André. Pela expulsão contra o Inter. Isso. Se pegar um jogo, já cumpriu, mas se pegar 2 ou 3, mais um desfalque. São de 7 a 9 desfalques para o jogo contra o Atlético Goianiense. O Xeni, sem querer adivinhar o que vai acontecer, mas fazendo uma, sei lá, na minha ótica, aquela expulsão é expulsão para um jogo, já cumpriu. Acho que ele não corre. Eu também acho que não é coisa. Não é uma expulsão com natureza agravada por indisciplina, uma entrada fortíssima. Não foi bem isso, né? Então eu acho que ele não corre o risco de uma punição maior. Agora, eu repetindo, o Corinthians não tem o Chicão, o Corinthians não tem o Ralf, que é um volante de contenção muito interessante, ele protege muito bem essa dupla de zagueiros. O Corinthians sempre joga com 2 jogadores no miolo de defesa, ao contrário do Fluminense. O Fluminense ontem terminou o primeiro tempo, eu até comentava com o Xeni antes da abertura do programa. O Fluminense terminou o jogo, o primeiro tempo 0-0, o Santos chegou 1 ou 2 vezes, com algum perigo no primeiro tempo, e o Muricy voltou com o André Luiz como um terceiro zagueiro. Então, ele está jogando. Ontem, a exceção foi o Mariano, servindo a seleção brasileira, fez falta. Estreou um jogador na lateral direita, né? Marquinhos. Isso. Que veio do Duque de Caxias. Isso. Então, Marquinhos é muito fraco. Eu estou usando até de uma certa dureza aqui na análise. Eu conheço o Marquinhos de 2004, quando ele era um jogador da Ability, uma parceira da Portuguesa. Ele serviu a Portuguesa, jogador nota 5, por aí. Não é jogador para um time que tem a pretensão de ser campeão nacional. Então, jogou no Vasco, na Série B, andou para o Portugal, algo assim. Então, eu vejo no Marquinhos um jogador com limitações. Jogou no Duque de Caxias, temporada passada. Tipo Fluminense, Isso. Então, é um jogador com limitações. Então, a zaga do Fluminense é a titular, com exceção do Mariano, porque apoia muito. Então, aquela meiuca defensiva... E o goleiro, né? O Fluminense contratou... Outro dia até fiz essa observação no outro programa. O Fluminense gastou muito dinheiro, investiu muito no elenco e esqueceu da cozinha, né? Um goleiro. O Fluminense não tem goleiro. Rafael, machucou o Fernando Henrique. Fernando Henrique, que mesmo antes da contusão vinha oscilando, né? Então o Fluminense peca muito na parte defensiva, só que é o time titular. Agora o Corinthians não. O Corinthians, enquanto tinha todo mundo jogando, a coisa estava mais equilibrada. Pois é, para a gente ter mais embasamento de tudo que a gente fala do Campeonato Brasileiro, nos jogos que aconteceram nesta quarta-feira, vamos ver alguns gols. No Engenhão, a noite era de Zé Eduardo. Porto Alegre 4, Grêmio Prudente 0. Tá aí os gols do Campeonato Brasileiro. Ô, Ribeiro, que tal? Eu queria tocar em outro assunto contigo. Esse Campeonato Brasileiro, por ter jogos de domingo e quarta, né, há muito tempo, vários times estão com jogadores lesionados. Se eu não me engano, eu li uma matéria, eu não vou precisar exatamente onde, mas ontem, se a gente pegar todos os jogos, pelo menos 6 jogadores estavam machucados.
Se a gente pegar o Fred, não digo que seja por causa disso, desses jogos, mas não sei o que está acontecendo no departamento médico do Fluminense, mas ele voltou ontem e já se machucou. A mesma coisa acontecendo com o Dentinho. O Ralf, quando voltou, também. Ralf. E aí você pega lá no Corinthians, Roberto Carlos não consegue jogar contra o Atlético Goianiense. Aliás, se você me permite, o Roberto Carlos parece que solicitou hoje a comissão técnica do Corinthians para ficar fora do próximo jogo em função de não agravar uma contusão. Você põe nessa lista aí o Marcos. Goleiro. O Marcos, goleiro do Palmeiras, faz tempo que está fora. Isso. Pode colocar, acho que o Ricardo Oliveira. Também naquele esquema de voltar, quando vai se adaptar, pega um ritmo de jogo, se machuca. Se machuca de novo. E aí, se a gente pegar a lista de quem está fora por contusão... o Marquinhos do Santos. Marquinhos do Santos. Marquinhos do Santos. Ganso. Olha quanta gente que a gente vai lembrando aqui. E aí você tem uma lista, por quê? Se contundir no futebol, normal. É um esporte de contato, é um esporte que você pode se machucar, se contundir normal, como o vôlei, o basquete, até mais, porque nós não temos gramados bons, no Brasil são poucos. Mas do jeito que está acontecendo sucessivamente, né, Quintão? Esse campeonato se diferencia do anterior. Eu acho que uma série de fatores contribui para isso, né? Essa sequência de contusões e a maioria delas de forma grave. Primeiro, é um calendário que força muito. Nós comentávamos aqui durante os comerciais aí que os treinadores, eles não têm tempo de ajustar suas equipes. Por que não tem tempo? Se joga domingo, faz uma meia folga na segunda, tem aquele trabalho de recuperação, um treininho de terça-feira, me engano, que eu gosto, sobe no avião, viaja, vai jogar, quinta faz a mesma coisa, treina sexta, concentra sábado, joga no domingo, ou não joga quarta e sábado, ou quinta e domingo. Então não há tempo. Isso, claro, é um acúmulo de jogos, há um cansaço muscular, um desgaste. Os clubes não montam as suas equipes para pré-temporada. Esse trabalho de pré-temporada no início de cada ano, ele não é feito de uma forma ampla. Então tem jogador chegando no clube no meio do ano, jogador que chegou depois que a temporada já foi feita, aí ele vem e tem que se adaptar. Olha o tempo que demorou o Valdívia para ficar mais ou menos física e atleticamente para poder render o que está rendendo. 3 meses. 3 meses. Por quê? Principalmente esses que são repatriados. Então, há uma série de fatores que contribuem para isso, para essas contusões de uma forma frequente, né? Estado do gramado, o Engenhão, por exemplo, é um exemplo. Horrível. Outro exemplo. Uma constatação. O Márcio, que esteve aqui com a gente, ele falou que se machucou no gramado do Maracanã e que o próprio Maracanã não estava com o gramado perfeito e exatamente por isso que ele se machucou. Exatamente. Então, os nossos gramados são ruins, a sequência de jogos, jogadores que quando chegam a um clube eles encontram um grupo de atletas num estágio, o jogador vem aquém daquela situação, daquele patamar, do aspecto tem outro físico assunto, e atlético. Né, Então, quero agradecer demais a sua presença. Obrigado pela participação novamente aqui no Hit Sports. Eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Anderson Chene. Forte abraço para o Quintal. Repito, quer saber de futebol português? Você viu que ele falou do David Luiz lá, Davi Luiz. Acompanha muito mais que a gente aqui, direto do Campeonato Português e da Portuguesa. Português a gente segue torcendo, mas assim como a Ponte Preta também acho muito difícil. A sequência rapidinho aqui do Corinthians, depois do Vasco, é o Guarani em Campinas e depois tem um clássico com o Palmeiras no Pacaembu. Quer dizer, situação muito complicada também em termos de tabela para o Corinthians. E fechando de vez, Palmeiras 4, Avaí 1, o Flamengo venceu por 2-0 o Atlético Goianiense e o novo vice-líder, o Cruzeiro, venceu no Serra Dourada o Goiás por 1-0. Voltando. Pois é, rapidamente aqui, você que está em casa pode acessar o blog do Hit Sports, hitsports.wordpress.com. Até amanhã, tchau, tchau.